e qual é o meu papel quando eu faço uma constelação familiar. Oi, meu nome é Juliana Slicker e eu quero falar sobre constelação familiar. É um tema que eu sempre trago nesse canal. Eu trago as reflexões, trago alguns exemplos de constelações que eu já fiz, né, para trazer mesmo mais conteúdo para você que me segue, para trazer também reflexões e temas específicos que acredito que muitos de nós acabam passando. E uma pergunta que sempre me fazem é, poxa, o que eu preciso para fazer constelação? Ou como que eu resolvo tal questão ou tal problema para fazer uma constelação? E eu queria dar um exemplo de uma pessoa que eu constelei recentemente, que foi tão bonito, um processo tão bonito e que me trouxe algumas reflexões e eu queria compartilhar com você. Na verdade, foi uma pessoa que está passando por um processo de separação, que tem um filho pequeno, e que o processo estava correndo amigavelmente, mas por algumas questões, alguns atritos, ele parecia que ia ter que passar por um processo não amigável. Quando fomos fazer a constelação, a gente teve todo o cuidado de olhar, trazer à consciência algumas questões que tinham acontecido com aquela pessoa, e aquela separação tinha sido já algo... não foi algo de repente, né? Foi algo que por muito tempo teve muito sofrimento naquela relação e depois teve alguns fatores específicos que culminaram com a separação. Existiu traição, existiu alguns temas dentro, daquele casal. Quando nós fomos fazer a constelação, então, trouxemos isso à consciência de uma maneira muito respeitosa, sem julgamento, porque... eu sempre falo, quando a gente faz uma constelação, quando a gente conduz uma constelação, a gente não pode, enquanto constelador, olhar para aquilo, olhar para aquela situação já tomando partido de um ou de outro. A gente tem que olhar com os olhos neutros e sem julgamento, porque existe muita coisa por trás que nós não sabemos. Existe muita coisa que está no inconsciente, que está no campo familiar, que está no sistema familiar daquelas pessoas. Então, olhando com muito respeito e sem julgamento, nós pudemos perceber que existia, sim, algumas questões por trás que precisavam vir à tona. E aí, no momento de falar as frases de cura, então eu pedi para que ela falasse algumas frases para ele, durante o processo, eu peço para que falem algumas frases de cura, para que a gente coloque então em equilíbrio. Ela tinha dificuldade de falar, tinha dificuldade principalmente de agradecer por tudo que tinha acontecido. E aqui que é o ponto de reflexão, assim, é muito difícil a gente agradecer por uma situação difícil que dói e que parece que está caminhando para algo pior. Não é fácil a gente olhar e tentar extrair o que teve de bom nisso. E foi nesse ponto que a gente conversou bastante e que eu falei, poxa, mas você teve uma vida com essa pessoa, construiu muita coisa com essa pessoa e você hoje é uma pessoa diferente por tudo que aconteceu neste relacionamento. Tiveram coisas ruins, mas tiveram coisas boas. Então a gente pode sim dar lugar às duas coisas e dizer, foi difícil, é difícil para mim, mas eu também agradeço por tudo de bom que aconteceu durante todos esses anos. Quando a gente faz isso, a gente sente, e essa pessoa também, ela se sentiu aliviada. Ela, depois da gente conversar, ela conseguiu falar as frases. E ela se sentiu muito aliviada e falou, puxa, tirou um peso das minhas costas. Por que esse peso? Porque se a gente ficar presa àquela situação, é a gente que está preso naquela situação, não é o outro. Não posso querer que o outro resolva, que o outro faça. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que olhar o que é meu naquilo. Então, eu tive sim aprendizados naquela situação e eu tenho que então agradecer por todos esses aprendizados. Tenho que não, Posso. E quando eu faço isso, quando eu escolho fazer isso, aí eu posso me libertar de muita coisa. E o que foi muito bonito foi que depois disso, essa pessoa me mandou uma mensagem no dia seguinte, falando, olha, parece que as coisas estão se acertando, conversamos mais e o processo vai seguir amigavelmente. Ou seja, e esse também é a outra grande reflexão, quando a gente faz a nossa parte, ou seja, quando eu olho com amor para a minha parte, para os meus aprendizados, eu dou lugar às duas situações, o difícil e o fácil, ou o que foi ruim e o que foi bom, então eu me liberto daquilo, eu liberto o outro também, fazendo a minha parte. E tudo pode fluir da maneira que vai fluir. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para você, o quanto você está fazendo a sua parte em qualquer relacionamento, em qualquer processo que você esteja passando.
é difícil, muitas vezes a gente acaba se colocando no papel de vítima, falando, a culpa é do outro, ou o problema foi do outro, eu fui traída, né, neste caso. Mas no fundo, a gente tem o nosso lado também, que às vezes a gente não conhece, porque tá lá no inconsciente, mas tem sim algo a aprender, né, e é esse ponto que eu quero deixar com você, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, deixa seus comentários aqui embaixo, caso você tenha gostado, caso tenha alguma dúvida adicional. Se quiser sugerir algum tema de vídeo também, vou adorar receber as sugestões. A gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve, clica aqui no botãozinho para se inscrever, aqui no YouTube. Se você está assistindo no Facebook, só clicar no vídeo que vai para o YouTube, se você recebe notificações de vídeos novos. E tem o e-book também, o livro digital, que eu disponibilizo com 5 dicas para ter uma vida com mais consciência. Pode baixar, o link vai aparecer aqui na tela. Você pode baixar também esse e-book e continuar comigo nessa jornada, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo, tchau, tchau.